Eu tinha 15 anos e meio e no Réveillon do ano anterior, ou seja, 1945, o meu pai me disse que estava na hora de eu ir trabalhar. Bom, família de origem muito humilde. Meu pai foi ferroviário, foi maquinista da estrada de ferro e a gente vivia muito modestamente. Então ele me disse, olha, você precisa pensar em trabalhar, procurar um emprego e tal. Mas você tem que se virar. Eu não vou procurar emprego para você. Passou alguns dias, então no dia 8 de janeiro, já era então o ano de 1946, eu saí, era uma segunda-feira, tomei o ônibus, morava no bairro, chamado bairro Cristo Rei, ainda está lá. Tomei o ônibus e desembarquei num ponto onde era para nós o começo da cidade, do centro de Curitiba. Comprei o jornal, procurei, sentei num banco lá e não achei nada. Dobrei o jornal, botei embaixo do braço e entrei nessa rua principal, que era 15 de novembro. E hoje chama-se Rua das Flores, porque fizeram um calçadão e flores para cá e para lá. Na metade da primeira quadra, eu cruzei com um cidadão. Oi, bom dia, bom dia. E passamos. Esse cidadão participava como professor de educação física. Ele tinha sido militar. No nosso time de futebol lá do bairro, que era então o Bloco Esportivo Borguinal. E o que se fazia era fazer exercícios físicos à noite lá no salão da Sociedade Borguinal. Aí, oi, tudo bem? Alguns passos para frente, ele me chamou. O nosso nome, dado uma brasileirada, chama-se Porcides e não Porcides. Ô, Porcides, escuta, você quer trabalhar? Eu disse, eu estou procurando emprego, então vem aqui. Subimos, 3 prédios para trás, voltando, subimos no 2º ou 3º andar, e era a sede, a sucursal da Companhia Internacional de Seguro, naquela época a Gigante Internacional. Preenchi uma ficha lá de candidato a emprego, precisava de uma fotografia e fiz isso. Voltei correndo para casa, almocei, aí vim para a cidade com a minha mãe, compramos uma camisa, porque precisava ser camisa social com gravata, tirei a fotografia e no dia seguinte, dia 9 de janeiro, eu fui já iniciar o trabalho, de um dia para o outro. Então eu comecei a trabalhar no dia 9 de janeiro do ano de 1946. E agora já vão lá 67 anos. Então era a sucursal de uma seguradora e eu, no decorrer da vida, acabei não saindo do segmento de seguro. Trabalhei 8 anos na Internacional, depois fui trabalhar na Atalaia, Companhia de Seguro, que depois, por negócios, usou a denominação de Bamerindos, Companhia de Seguro. E mais tarde, anos e anos depois, mesmo na composição de uma sociedade em que Bamerindos era o acionista majoritário, o Banco do Estado do Paraná, e 2 seguradoras alemãs, criou-se a Paraná Companhia de Seguros e eu fui conduzido para ser o presidente da Paraná. E lá fiquei 5 anos. Por problemas políticos, da sociedade, a Paraná estava já sucumbindo e eu cheguei à conclusão que não adiantava ficar lá, se esforçar e tal. E foi aí, já conhecia o Joel Malucelli, que tinha criado uma companhia pequenininha, estava assim nascendo,
A companhia estava com 2 anos de vida. E ele me convocou, me convidou para ir trabalhar lá. Muito bem. E isso já fazem 18 anos. Então eu fiquei 7 para 8 anos na Internacional, 41 anos na Atalaia Mirim do Paraná e agora já 18 anos na J. Lucero. Esse tempo todo, ratificando, né, 67 anos, eu só trabalhei em seguro e com seguro. Comecei como office boy, né, espanando as mesas naquele tempo, né? Chegava de manhã, espanava a mesa, pegava o papel das lixeiras, jogava na lixeira do prédio, assim que eu comecei. E foi indo, me direcionei muito para a parte técnica, estudava muito, botei na cabeça, sabe-me lá de que jeito, que para conquistar alguma coisa na vida, para ser alguma coisa na vida, eu tinha que estudar e me dedicar. Dada essa origem que eu já falei, não tinha padrinho, não tinha nada para facilitar o caminho do crescimento, do desenvolvimento profissional. E foi por aí afora. Na parte técnica, operacional, era uma coisa assim, vamos dizer, encantadora ou maravilhosa, muito diferente do sistema, obviamente, do sistema de hoje, tudo é eletrônico, essas coisas. Então, os textos das apólices, basicamente era carteira de incêndio. A gente tinha que criar o texto. E eu aprendi a datilografia, naquela época era indispensável você ter prática de datilografia. E eu datilografava com uns 10 dedos. Criava os textos das apólices e foi por aí à frente. Né? Uma coisa significativa aí, muito diferente, vamos dizer até um contraste de hoje. Hoje você está teclando no teu micro, ou no teu notebook, ou coisa parecida, e você depois volta para conferir ou para ver bem se você se expressou corretamente. E uma ou outra palavra que você queira mudar ou que você queira corrigir porque teclou errado, você puxa lá, deleta e faz outra vez e fica aquilo bonitinho. Depois você procura justificar, fica tudo uma coluna correta. Não. Naquele tempo não tinha isso, você datilografava, se você errava lá embaixo não tinha possibilidade de apagar, fazer uma correção, você tinha que refazer o trabalho inteiro outra vez. Então você tinha que ser bom mesmo no teclado, vamos dizer assim. E mais ainda quando se tinha apólice grande, apólice de porte, que você ia fazer co-seguro, nós tínhamos que realizar o co-seguro com as empresas que a gente tinha bom relacionamento. Você tinha que entregar uma minuta da apólice, um texto da apólice. E aí você tinha que multiplicar. Então você tinha que fazer um stencil, né? Era o Gestet, era o campeão, porque era uma película em que você tinha que, ao datilografar, você tinha que eliminar a participação da fita e limpar os tipos, porque o tipo, ao bater no tal do stencil, ele perfurava. E aí você punha no mimeógrafo para fazer as cópias. Então aquilo lá tinha que ser feito com muito cuidado. Quando você eventualmente batia 2 tipos, teclado mais ou menos junto, avançava uma letra que não era para ser aquela, a gente parava, tinha que ir, eu até usava muito a unha aqui para tentar fechar aquele onde o teclado tinha rompido, passar um esmalte, tipo esmalte de unha e tal, deixar secar, depois voltar e datilografar a letra certa.
Então isso aí hoje em dia é fascinante até. Quando eu conto para os meus funcionários como é que era, coisas assim. O registro de apólice, o registro oficial, né, que hoje é um lançamento já subproduto do processo de emissão, era feito à mão, livros grandes, assim, o número da apólice, a data de emissão, o nome do segurado, se tinha conseguro, a importância assegurada da líder, das conseguradoras, o prêmio da líder, o prêmio da conseguradora, e vai lá até o total. Lá pelas tantas, começou essa tecnologia, começou assim, a nossa companhia, então, a Atalaia, comprou uma máquina com um carro enorme. Então o registro oficial passou a ser feito com a utilização dessa máquina. E você fazia exatamente esses dados que eu mencionei. E ela tinha um teclado alfanumérico. Ao final da folha, você chamava um teclado assim, acionava, ela somava os valores que estavam ali datilografados na vertical. E depois ela te trazia a soma do total. Então ela somava na vertical e na horizontal. Se estava tudo certinho, ela ia um pouquinho mais para frente e pipa, botava um zerinho, voltava tudo para cá. Né? Se durante os lançamentos você teclava um número errado e o total não coincidia, você tinha que estornar todo o lançamento para refazer, que não tinha outro jeito. Hoje em dia é muito diferente essas coisas assim. Dou muito valor ao aprendizado que eu tive na então Companhia Internacional de Seguros, porque a Internacional era uma companhia assim, eu diria, até bastante avançada. Todas as carteiras tinham uma sequência de circulares de instrução. Então tinha a carteira de incêndio, a carteira de trabalho, de transporte, riscos diversos, por aí afora. Eu era estudante, eu estava no segundo ano, eu acho que o segundo ano científico. Não, ainda estava no ginasial, terceiro ano ginasial. E eu tinha uma vontade de descobrir, por acaso, que tinha uma vontade mesmo, de conhecer uma tal de taquigrafia. O que é a taquigrafia? Isso aqui é a escrita rápida. Alguém dita ou alguém está fazendo discurso e você tem certos símbolos que você escreve, né? E depois você vai datilografar. A secretária lá estava estudando essa tal de taquigrafia porque ela queria trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado. Mas o sistema que ela adotou era um outro, aquele diferente do que eu adotei, e que era a criação de um médico aqui do interior de São Paulo, Oscar Leite Alves. E, por correspondência, me candidatei e passamos a fazer isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque essa moça foi muito importante na minha vida, na minha formação. Tá? Eu estava com, aí você vê, 16 anos, coisa assim, e a hora que você está querendo conhecer o mundo, onde é, o que é que tem. Então, após realizar as tarefas na época chamava de contínuo, não era office boy, ela era muito disciplinada. Ela pegava a pasta das circulares e me fazia transcrever esse texto todo em taquigrafia. Então, uma coisa foi importantíssima na minha formação técnica. Você sabe muito bem que você
você tem que prestar muita atenção para poder absorver. Agora, você escrever é diferente. Então, no momento em que eu transcrevia uma circular técnica, lá, papéis de rascunho, sempre a folha do avesso do outro lado, que ainda estava limpa, e eu estava fazendo duas coisas que não me apercebia bem, mas que foram valiosas na minha vida toda. Ao transcrever, então, o que tinha? Eu estava absorvendo essa parte técnica e treinando a taquigrafia. E o final do curso ginasial e o curso científico, eu fiz com uma carteirinha pequena que cabia no bolso aqui, fazendo as minhas anotações, o professor falando lá, você sempre faz as anotações. E o pessoal até achava, aquela época não era Ponciano, era o João. O João é o sem vergonha, é um vagabundo, um aluno que não sabiam eles que eu estava taquigrafando e tinha uma anotação até melhor e maior do que eles conseguiam fazer da caligrafia comum. E o que aí é uma parte engraçada, tá? Quando tinha prova, que a gente se preocupava, e historicamente todo e qualquer aluno, seja no ginasial, no colegial ou na universidade, o cara busca uma cola, né? um socorro, vamos dizer assim. E eu simplesmente levava as folhas, era um caderninho tipo arquivo, assim, aquela presilha que abre, e eu tirava as folhas, botava no bolso e ia para fazer a prova. Aquilo me servia de cola, de socorro, e ninguém entendia o que estava escrito, eu é que entendia, né? Então essa é uma parte, assim, agradável. Também uma outra coisa que eu acho importante na minha carreira foi que eu tinha muito receio, o que o italiano chama de paura, né? Paura, medo, né? Eu era muito introvertido, eu não era tagarela, não era falador. E nessa parte técnica, então, houve uma época em que isso já era o ano de 1955, eu já estava na Atalaia. O Paraná teve uma extraordinária, foi a maior safra cafeira do Paraná, que produziu até naquele ano mais que São Paulo, que era o grande produtor. E aí começaram a aparecer as oportunidades de fazer seguro de incêndio em armazéns de café. E, obviamente, que os armazéns tinha um ou dois em Curitiba, mas os armazéns estavam todos em Paranaguá. Então, eu ia muito para Paranaguá. Um diretor achou de fazer uma programação de um trabalho de presença, de visitar os armazéns de café e oferecer o seguro da então Atalaia. Então, ele destacou naquela época chamava-se inspetor, hoje é um comercial, seja gerente ou seja assessor, coisa assim. E eu fui como o técnico. Então esse cidadão que tinha mais desenvoltura, era mais poderoso do que eu, tinha bom salário, uma coisa assim, já tinha automóvel, tá? E eu tinha conseguido, num determinado tempo, comprar uma lambreta, quando as lambretinhas apareceram no Brasil. Mas então a gente ia para Paranaguá e esse rapaz dava aquela conversa inicial de abertura, de tirar a frieza do contato. E aí, lá pelas tantas, ele está aqui, o nosso técnico, o senhor João Gilberto, que vai lhe dizer o que é o seguro ajustável. Bom, de seguro eu entendi a barbaridade, né? Ou bastante. E a pólice ajustável estava nascendo naquela época. Não tinha nenhuma companhia lá
sucursal, porque matriz só era então a Atalaia, que o responsável pela carteira de incêndio tivesse conhecimento do que era uma porta ajustada. E eu tive que aprender, na marra, lendo cláusulas, aceitávamos co-seguro aqui de companhias de São Paulo, através da sucursal de São Paulo, e eu ia ler o texto da pólice para aprender. Então, quando esse rapaz dizia, olha, aqui está o nosso técnico, eu falava e tal, mas sempre ia com uma tensão, assim, com uma paura danada. Mas ele me ensinou uma coisa importantíssima. Ele disse, bom, você está aí todo nervoso para a nossa visita, a nossa entrevista. Bota na tua cabeça que você sabe esse troço. E ele não sabe. De maneira que você vai desenvolver aquilo que você sabe, nada mais do que isso. Vai tagarelar. Então, aí fazia as explanações e datilografava, ficava de entregar a proposta no dia seguinte, fazia. Naquele tempo não tínhamos cláusulas impressas para você grampear ou colar nas apólices. Então tinha que ser datilografado todas as coisas. Então tudo aquilo que tinha dito para o cara, né? Então estava ali, né? Tinha que datilografar. Com isto eu fui me desinibindo, aprendendo a falar. E aí, numa determinada ocasião, nós tínhamos uma associação esportiva e recreativa na companhia, Associação Atlética Atalaia. E eu era meio metidinho já, participava da diretoria e lá pelas tantas eu era o vice-presidente. E na ocasião, o então presidente cometeu lá umas impropriedades e eu comandei um programa de um impeachment. Decretamos o impeachment desse então presidente. Naquela época não se chamava impeachment, era outra coisa, nem me lembro. E daqui a pouco eu fui alçado de vice-presidente para presidente da tal associação. E essa associação fazia 2 eventos anuais, em especial no fim de ano, que era a festa do Natal. As moças se empenporavam, se preparavam e tal. Então, nessa festa, alçado na condição de presidente, eu fui sentar à mesa principal, tendo um diretor aqui, o outro lá, o outro para cá, outro para cá. E, obviamente, tinha que falar. Mas me deu uma brancura cerebral, assim que... Momentos antes, eu falei com o garçom, ele disse, me dê um conhaque aí. E tomei 2 goles de conhaque para sair daquela tensão. E aí comecei a falar. E quando o desenvolvimento das carteiras, a companhia trabalhava em poucas carteiras, eu estudava e daí vamos trabalhar nisso, na carteira de transporte, na carteira de roubo, até carteira de vidros e tal. E eu preparava as circulares de instrução, como é que era o procedimento, como é que ia se operar. E aí eu ia nas sucursais levar as circulares, fazer uma reunião e dar as instruções para os funcionários da sucursal de São Paulo, Rio, da sucursal de Porto Alegre e por aí afora. Aí então eu comecei, poderíamos dizer, a soltar a língua e a falar em público e foi indo. E depois acabei virando um palestrante. E agora, mais recentemente, na J. Malucelli, nós passamos a trabalhar com a carteira de garantia e tinha, quem sabe, mais 1 ou 2 profissionais, diretores da companhia, que sabiam alguma coisa do garantia. Mas praticamente ninguém. E eu tinha aproveitado uma oportunidade e passei uma semana
Bom, primeiro, tomei conhecimento de uma seguradora que era a líder do resseguro no Brasil, do IRB, o IRB, dona Judite Constança foi que me informou nesses primeiros passos que eu estava dando no Garantia. Passei uma semana em Buenos Aires, por minha conta, porque naquela época, isso ainda era o final da Atalaia. Naquela época se falava em viajar para o exterior. Viajar para o Brasil já era um pouco difícil, para o exterior nem se pensar. Tirei férias, peguei minha mulher e fomos lá. Fui a Foz do Iguaçu de ônibus, atravessei o rio, peguei o Aerolíneas Argentina e fui para Buenos Aires. Aprendi, então, o que era o Garantia. Então, meu amigo, na Atalaia e nem tão pouco na Paraná, que eu fui presidente, eu consegui implantar o Garantia. Na J. Marcelli não teve problema nenhum, até porque o grupo tem uma empreiteira e por aí afora. Era usuário de Garantia nas licitações, nas contratações. Então preparei instruções, isso, aquilo, naturalmente sempre trabalhando ajeitado, alinhado com o IRB e tal. E saí por esse Brasil afora a vender o seguro Garantia. Palestra, fiz palestra, olha, incontável. Mostrando, levando, convencendo os corretores, ensinando os funcionários. Aí foi verdadeiramente que eu fiquei um palestrante. O Garantia só me trouxe alegria, porque éramos nós, J. Marcelli, e uma seguradora, que era uma joint venture com essa seguradora argentina que tinha estado aqui. Era a seguradora brasileira de fianças, acho que era o nome, SBF. Depois mudou o nome. Mas isso começou em maio de 1995. E logo nos anos, eu acho que 97, 2 anos depois, nós éramos o pit stop lá. Estava no topo. Era a primeira no ranking, né? A primeira do ranking. Pole position. E não saímos mais da pole position. Já tivemos 40%, 50% de mercado. Então ficamos com 2 ou 3 seguradoras operando na condição de seguradora especializada, que isso era um critério adotado pelo IRB. Então, monopólio de resseguro. Você fazia toda a subscrição e tinha que ir lá apresentar para o IRB, e o IRB fazia o mesmo estudo para depois te autorizar e emitir a pólice. Então, eu não concordava com aquilo. Numa outra carteira, você analisa o risco e se você acha de aceitar, você aceita e emite a pólice. No Garantia não era assim. Depois de aceitar, você tinha que ir lá no IRB com o chapéuzinho na mão. Bom, o fato é que hoje temos mais de 20 seguradoras operando com Garantia. O mercado cresceu, felizmente, né? Hoje nós não temos mais 40% ou 50% do mercado. Mas temos um 30% e alguma coisa, 40%, o que é uma maravilha. Líder absoluta, uma empresa rentável. Me dá muito orgulho disso. E mais recentemente, em razão desse nosso desenvolvimento, da nossa capacidade e até a participação numa entidade importante, deixei passar aí, a Associação Pan-Americana de Fiança, a PASA. Nós conhecemos muita gente, inclusive 2 rapazes norte-americanos que ficaram amigos nossos. E dentro dessa amizade acabou que eles
aproximaram a alta direção da empresa deles e hoje são sócios, são nossos parceiros da então J. Malucelli Seguradora. Né? Eu acho que em rápidas pinceladas é isso aí. E quando eu fui participar do primeiro encontro, que eles chamam de Assembleia, foi no ano de 77. E aconteceu em Bogotá, na Colômbia. Eu fui lá e, ao final dos 3 dias de evento, eu me sentia, poderia dizer para você, tal como você vai num teatro, e aí se aguarda até que o pano se abra, o pano do palco, para você assistir o espetáculo. Para mim foi mais ou menos isso. Após esse evento lá em Bogotá, estava no março do ano de 77, eu passei a conhecer o Garantia e ter uma bagagem que não tinha outra pessoa aqui no Brasil que tivesse. E fiquei diretor da PASA, fiquei vice-presidente da PASA por 4 anos, e por aí afora. E mais recentemente, o meu companheiro de diretoria, até então vice-presidente, hoje já é presidente, e é o presidente do grupo todo, o Alexandre Malucelli, foi presidente da PASA também. Além do mais, eu passei a ter a porta aberta para a viagem para o exterior, que era uma coisa assim inatingível. Se viajar para o exterior era um sonho. Conheci aqui o Paraguai e a Argentina, o Uruguai, que estão pertinho aqui, mas sair, e isso aconteceu em Bogotá, depois foi o Panamá, foi uma vez nos Estados Unidos e a Europa também. Então foi uma coisa maravilhosa. O sabor, talvez, de uma grande realização, eu me considero um homem realizado, né? Profissionalmente, né? Familiarmente também, tenho uma família constituída. Então, isso me traz muita felicidade, muito agrado. Lá em alguns anos, um pouquinho antes de ir para J. Malucelli, que foi em 95, eu fiquei presidente do sindicato das empresas de seguro do estado do Paraná. E isso também me alçou a outro relacionamento, a amplitude desse relacionamento de contato. Tanto que tenho uma amizade muito grande e extrovertido, que de introvertido acabei virando extrovertido, né? Falador, participante, né? Tudo isso me traz extraordinária alegria e essa razão de poder dizer que me sinto um homem realizado profissionalmente pelo que eu conquistei, saindo lá de baixo da minha simples e humilde família, filho de um maquinista da estrada de ferro Paraná-Santa Catarina, rede ferroviária Paraná-Santa Catarina, para galgar degraus e passar a ser presidente de uma seguradora. Isso também não é fácil. Né? Isso tem que, não é só fazer, estudar, se dedicar, trabalhar. Né? Isso é muito significativo. Costumo dizer para os meus funcionários, nas palestras que eu faço, às vezes participações pequenas, agora mais ainda, porque a equipe toda, que eu chamo carinhosamente de a minha tropa, eles tocam a companhia. Eu já estive na linha de frente, tempos e tempos. Aí tive que operar o coração, aí eles passaram a fazer isso aí. Mas eu digo que você tem
principalmente nessa idade de estudante, você tem que investir em si próprio. E investir em si próprio não é tirar o dinheiro do bolso direito para passar para o bolso esquerdo. É você se dedicar, é você estudar, é você ler boas revistas, revistas informativas. Você não está fazendo favor nenhum às empresas que você trabalha em você se preparar um pouco mais ou um pouco menos. Aquele que fizer isso, que estudar, está lá fazendo faculdade, mas se tiver condições, faça o inglês paralelo. Hoje, mais do que nunca, falar inglês é até indispensável. Se no meu tempo era datilografia, não se imaginava línguas, né? Hoje é o computador, isso é mais do idioma, mais dois idiomas, é fundamental, fundamental. Então, como isso aconteceu comigo, não posso te dizer de onde veio essa mensagem, ou essa luz que me deu essa vontade de conquistar, de ser alguém, de ter coisas, de poder comprar uma primeira vez. Uma época eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, depois tinha dinheiro para comprar uma lambreta, e depois comprei um Fusca, e depois comprei um Galaxy, e depois comprei um Monza, e mais recentemente fiz um presente para mim, comprei uma Mercedes. Sou orgulhoso da minha Mercedes. Então essa é a minha história. Lamentavelmente quis Deus levar a minha companhia. Eu perdi a esposa faz uns 7 para 8 anos. Esse desgraçado desse câncer levou ela. Eu não sei dizer para vocês dizer, ou melhor é ir ou melhor é ficar. Mas Deus quis assim. Então eu estou vivendo sem ela, com os meus filhos, com os meus amigos. É isso. A ANSP foi uma entidade que surgiu aí da inspiração, né, do nosso, então, amigo que lamentavelmente já foi embora, né? Caramba, vai embora. O Paulo. Conheci o Paulo e, de vez por outra, estamos juntos nos eventos. Até uma ocasião lá em Brasília. Eu, João Elísio, então presidente da FENASEG, me dizia assim, o teu gênio, o teu comportamento é bastante extrovertido e eu estou vendo que o Paulo está lá meio sozinho. A pessoa parece que não está conversando muito com ele. Vê se você se relaciona com ele. Então, eu conheço o Paulo faz tempo e tal. E aí ficamos conversando. A criação da ANSP foi assim, uma inspiração, acho importantíssima, valiosa. Acho que com relação à ANSP eu sou meio relapso, porque poderia participar um pouco mais, poderia, mas acaba não encontrando o tempo. Se dedica para lá, se dedica para cá. E nós temos criaturas dedicadas à ANSP, que eu não canso de elogiar, né? O próprio Mauro, agora que está na presidência já há algum tempo, é de uma dedicação absoluta. Um senhor cavalheiro, ele usa muito a expressão cavalheiro, aquele cavalheiro. Já viajamos juntos para o exterior, ele e a esposa dele, muito bacana, muito espetacular. De maneira que eu considero a ANSP uma entidade que é importante no nosso universo, no nosso segmento, no seguro, na previdência também,
e que todos devem colaborar da maneira mais simples ou mais modesta que possa ser, para que ela tenha vida e tenha uma vida longa. Porque se ela, nesse momento, não é bem avaliada, aqui os benefícios que traz ao mercado e aos profissionais de seguro, mais lá na frente, naturalmente, vamos ter que reconhecer essas benfeitorias, essas coisas boas que ela tem feito para o desenvolvimento do seguro do nosso país. Eu acho muito interessante. Thank you.